Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Terça Livre TV. Esse é o Boletim da Noite. Isso aí, pessoal, estamos de volta com o nosso Boletim da Noite. Como sempre, a gente pede para você dar aquele like aqui embaixo, para que o nosso vídeo possa ter mais relevância e que você possa também compartilhar os links dessa transmissão nas suas redes sociais, para que o nosso canal possa chegar a mais pessoas. E na bancada aqui eu tenho hoje o deputado Márcio Labre e Carlos Dias. Boa noite, senhores, tudo bom? Boa noite, meu querido. Boa noite a todos os espectadores do Terça Livre. Boa noite, Carlos. E esperamos fazer um programa bastante esclarecedor. Isso aí. Boa noite, Max. Boa noite, deputado Márcio Labre, a todos que nos assistem. E a plateia, né? Hoje nós temos também plateia. Saudar as pessoas que estão aqui no estúdio. É isso aí. Sejam bem-vindos. Gabinete do Amor. Isso. Então, eu já queria ouvir vocês, né? Já começar ouvindo vocês. Mais pra frente a gente vai falar da questão do STF, tem a questão do TSE também importante, tem a questão do Weintraub, né? Teve aí, infelizmente, a Sarah Winter, que foi transferida para uma prisão comum, né? Um absurdo que fizeram a pessoa que está numa prisão temporária, né? Fazerem isso. A gente vai comentar também isso mais para frente, mas agora eu queria ouvir de vocês aqui, né? O estado do Rio de Janeiro está passando por um momento assim delicado, né? O momento do impeachment, né? Por mais que a gente veja que é algo que tudo indica que ele merece mesmo, né? Que merece ser punido, merece ser impeachment, mas é sempre uma situação complicada, né? Uma transição política, uma transição de governo no estado do Rio de Janeiro, né? Traumático, né? Traumático. Então, quais são os cenários possíveis, né, que vocês veem caso ocorra de fato a aprovação do impeachment do governador Wilson Witzel? Bom, primeiramente, peço licença ao amigo Carlos para abrir esse assunto. É importante até aqui a gente saudar o Terça Livre, que foi aqui que começou. Exato. Muita coisa que a partir do que a gente denunciou aqui, parece que foi desmoronando, uma série de problemas no governo foram se revelando no governo do estado. Eu sempre ressalto que a gente não comemora, a gente não fica feliz com isso, porque eu fui uma pessoa que votou no Witzel acreditando que seria a renovação. Mas na prática se confirmou exatamente o contrário. Foi uma gestão que se comprometeu com tudo que havia de pior da política fluminense, do estado do Rio. Foram resgatados, foram ressuscitados cadáveres de empresários que estavam já fora do governo do estado e voltaram com toda a força, esquemas, compras irregulares, dispensa de licitação. E quando veio a crise do Covid, nós lidamos com uma situação que foi vergonhosa mais uma vez para o estado. Você pode ver que o estado do Rio de Janeiro, na última relação de governadores, todos foram presos. Exatamente. Então, assim, 5, né, se eu não me engano. a gente está fazendo aí uma coleção de ex-governadores presos. Chega a ser algo que nos arrepia. Exato. E, mais uma vez, um governador que tinha tudo, né? Ele renunciou à magistratura com a promessa de fazer uma gestão diferenciada e com menos de 2 anos de governo já entrou nessa situação. O impeachment dele é inevitável, porque a julgar pela composição da comissão que aconteceu na semana passada por 69 votos a 0, ficou claro que já existe um entendimento da própria Alerj. Ela conseguiu identificar que a população não aceitou, a sociedade fluminense e carioca não aceita mais esse governo. Eles conseguiram perceber isso e a gente entende que até meados de julho, que é o tempo para a admissibilidade ser votada desse impeachment, vai estar concluído esse processo. E aí, o que a gente tem a dizer a respeito disso é que o prognóstico é praticamente impossível que o governador Wilson Witzel não seja afastado, ficará 180 dias fora, e aí a gente tem um desafio que vai ser o que vem depois, né? Exato.
nós temos 2 cenários possíveis. Um cenário é o vice-governador Cláudio Castro assumir o governo, porque nesse processo ele não está arrolado como alguém para ser empichado. Então ele seria a sucessão natural com o afastamento do Wilson Witzel. Ou, em caso, né, o Cláudio Castro venha a sofrer o impeachment, né, a gente teria uma terceira opção, que seria o presidente da LERJ, que é o senhor André Siciliano, que é membro filiado ao PT, todos sabem disso. E o PT hoje se coloca no Brasil como não só uma oposição ao governo Bolsonaro, mas como um arqui-inimigo do Brasil. Exato. O PT é tudo que há de pior em termos de política da América Latina. É uma organização criminosa, eu digo isso sem medo, né? Não é um partido, é uma organização criminosa. E a gente não pode imaginar a possibilidade do segundo maior estado em termos de importância econômica, importância cultural, intelectual do Brasil, vir para as mãos do PT, que nunca venceu uma eleição e entraria aí numa possibilidade acidental. Então a gente entende que a possibilidade mais viável da gente tentar salvar o Estado do Rio dentro das suas devidas proporções, das suas limitações, é tentar fazer um entendimento com esse vice-governador, que é o Cláudio Castro, para que a gente possa conduzir o que resta de governo, que são 2 anos e meio, até a próxima eleição em 2022, para um alinhamento bastante rigoroso com o Planalto, né? Nós estamos dispostos a fazer essa interlocução para trazer o Estado para entender que a agenda que foi eleita, tanto do senhor Witzel, que pegou carona na eleição de 2018 do Jair Bolsonaro, que era uma agenda de reformas, uma agenda moralizante da administração pública, tudo isso precisa retornar. E o senhor Cláudio Castro, uma vez assumindo no lugar do Witzel, ele vai ter essa oportunidade de estar se alinhando com o Planalto para que a gente possa construir esses 2 anos e meio. E eu passo até a palavra para o Carlos, que pode nos dizer até, do ponto de vista de finanças públicas, o tamanho do perigo que o Estado do Rio de Janeiro corre e da dependência que ele vai ter do governo federal, inevitavelmente, se nós não tomarmos as rédeas desses 2 anos e meio que faltam para o Estado ser governado. Não é isso, Carlos? Sim, sem dúvida. E, Max, o que acontece? A frustração do povo do Estado do Rio de Janeiro é muito grande, porque, como bem disse o deputado Márcio Labre, havia uma esperança, porque, embora fosse um sujeito desconhecido, veio com um discurso bem alinhado com aquele que o presidente, então candidato, né, Bolsonaro, deputado federal, né, então na época, desenvolvia, falava e pregava um Estado, por exemplo, que seria reduzido, uma possibilidade de diminuição de impostos, uma máquina administrativa que ficaria dentro de um contexto razoável de financiamento. A máquina do Estado hoje trabalha, na estrutura de produção do Estado, o PIB do Estado do Rio de Janeiro, trabalha para a manutenção de uma máquina. Não gera superávit, não tem possibilidade nenhuma de crescimento. O Estado do Rio de Janeiro veio daquele regime de recuperação fiscal assinado na época do governador, então preso, Pezão também, quer dizer, continua preso, mas domiciliarmente, né? Interessante, né? Fazer um paralelo de quem gera um prejuízo bilionário a um Estado. Exato. E a milhões de famílias. Exatamente. Esse está em casa dormindo, tomando café da manhã, fazendo, enfim, tudo aquilo que gosta num ambiente familiar que deve ser bastante confortável, e uma pessoa, independentemente de quem gosta ou não gosta, faz uma manifestação, vai para um determinado presídio. Onde vai ter ali assassinos. E prisão temporária. Sim. 5 dias. Né? Onde ali tem criminosos mesmo. Então, não estou querendo mudar o assunto, mas mas eu acho que um gancho interessante para a gente entender o valor da nossa estrutura jurídica. Isso. E o sentido de proporção das coisas. Sem dúvida. Como as punições são seletivas. São seletivas. Perfeito. Então, voltando à questão do Rio. Então, o Rio havia, de fato, o interesse de uma recuperação, um discurso alinhado com isso. Por exemplo, a ilusão da segurança pública, da violência, né? Porque a violência em si,
ela não é da prática da defesa do Estado sobre o meliante. É o meliante que pratica contra o cidadão. Então, o monopólio dessa violência e o ato correto de enfrentar a violência é na proporção ou superior de ordem inibitória que faça do criminoso parar. Então não é simplesmente chegar, fazer um discurso demagógico e dizer eu vou meter uma bala na cabeça do fulano lá. Entendeu? Então, que eram os discursos que, infelizmente, as pessoas pegaram. Quer dizer, trabalhou-se o campo psicológico, né, das necessidades que a gente tinha tão grande em relação a esses governadores que depauperaram a estrutura do Estado do Rio de Janeiro. Então, o povo se avançou numa esperança. Então, aí nós vimos o regime de recuperação fiscal. Nós estamos falando do governador anterior, que eu repito, preso em casa confortavelmente, assinou um acordo que existiam alguns pré-requisitos. Exemplo, uma reforma administrativa, uma revisão dos incentivos fiscais que foram fraudados. Eram renúncias de receita absurdas no Estado. Fizeram uma operação chamada Delaware, que era exatamente a antecipação dos royalties de petróleo para colocar na Previdência, né, da Previdência do Estado do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Deu um prejuízo imenso essa operação. E hoje, o que o Estado precisa? Revisar. Não é que você vai romper um contrato. Há fundamentalmente a necessidade de romper esse contrato. Isso é uma missão que o Cláudio Castro precisa incorporar e advogar pelo fato do seguinte, que na verdade foi um contrato criminoso, um contrato que destruiu as finanças do Estado do Rio. Então ele é criminoso, então ele tem que ser, não pelo fato de repente, em condições de juros que não era adequado, mas em função do risco do Estado. Então você teria a possibilidade de ter uma margem de desconto maior, então você teria uma taxa de juros maior em função do risco. Não foi nada disso. Foi isso e mais a corrupção. Então é um contrato que precisa ser revisto. Então outra questão, por exemplo, são os gastos com os encargos. Pessoal, eles cresceram os encargos, eles cresceram o gasto com o pessoal, aumentaram a estrutura do Estado. Então tudo isso não foi revisado. Não fizeram o ajuste fiscal. Não discutiram novamente a questão da própria Previdência. E isso é fundamental, você ter um excelente diálogo. E falo diálogo no sentido institucional com a Casa Legislativa, porque todas essas matérias elas dependem de uma sanção da própria Assembleia Legislativa. Então o Rio ele tem imensos desafios. Se nós olharmos a perspectiva agora, um pouquinho mais para frente desse ano, em função daquilo que eles danosamente fizeram contra o Estado, que foi a Operação Covid, que não é simplesmente o roubo e a operação fraudulenta, é que eles destruíram a economia do Estado, a economia dos municípios, com atitudes totalmente totalitárias. E o que acontece hoje, Max, é que a perspectiva de queda de arrecadação do ICMS, que é um imposto fundamental de todo e qualquer Estado, no Rio de Janeiro a perspectiva hoje é de uma frustração de 40% da receita. Então é como o deputado falou, não tem como, se não tiver um projeto de ajuste fiscal, de revisão efetiva ou repactuação eventual até do regime de recuperação fiscal, mas com metas claras, específicas, de onde tem origem. Por exemplo, a questão da SEDAI precisa ser encarada de uma maneira muito correta. É um ativo que o Estado tem que só beneficia a classe política e certamente alguns servidores apaniguados lá dentro. Tem que haver uma efetiva colocação em termos de privatização, porque o Rio de Janeiro, tem cidades do Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, que tem 50% de atendimento, abastecimento de água e zero de esgoto, tratamento de esgoto. Então por que uma companhia como essa? E outra coisa, a dívida que existe, a dívida ativa, deve estar em torno, eu estou aqui no número, em torno de 60 bilhões de reais. Não se trabalhou a securitização dessa dívida, não discutiu, por exemplo, com o governo federal, eventuais formas de repactuação, de garantias que poderiam ser dadas, por exemplo, nas dívidas que o governo tem com o governo federal. Então, e o Rio de Janeiro tem uma série de potências
né, na área do turismo, na área da área rural, na área da economia, por exemplo, dos estaleiros que estão destruídos. E nós estamos vendo, por exemplo, o governo crescer aqui na parte federal em infraestrutura de maneira avassaladora. Então, eu termino por aqui dizendo simplesmente o seguinte: o Rio de Janeiro é um ambiente totalmente favorável e extremamente adequado à sua própria recuperação, mas precisa ter um gestor que faça, né, o papel correto, não um ilusionista, trambiqueiro, desculpa usar essa expressão, porque eu não posso usar uma expressão, vamos dizer assim, tão formal, né? Peço até licença aqui do deputado, a sua e dos ouvintes, um trambiqueiro que foi colocado no governo do Estado e destruiu a nossa economia associada à pior estrutura política que já existiu, né? Essa esquerda, e simplesmente querendo o quê? Alçar ao cargo de presidente da República. Então ele usou o Rio de Janeiro e o povo do Estado para um projeto pessoal que destruiu e pode destruir até mesmo, desculpa, a reputação do vice-governador. É isso. Exato. Eu queria só agora ir para os números práticos, Carlos, até para o pessoal poder entender. Você que é morador do Estado do Rio de Janeiro, da capital, vamos fazer uma continha rápida aqui só para vocês entenderem qual é o grau do problema, né? O tamanho do problema. O Rio deve à União, o Estado do Rio deve à União 120 bilhões de reais. O orçamento do Estado do Rio de Janeiro anual é em torno de 62, 65 bi, tá? Desse orçamento, a gente tem aí mais ou menos 68% desse dinheiro é folha de pagamento, tá? Ativos e inativos. Então você tem aí um orçamento no Estado mensal, vamos falar por mês que o pessoal entende linguagem mensal, né? Mais ou menos de 5 bilhões e 300 milhões é o que o Estado tem para rodar todo mês, para pagar suas dívidas, suas contas, né? Suas despesas de custeio e tudo mais. E só de folha de pagamento é 3 bilhões e 100. Então assim, já ultrapassa. E o que sobra, o resto que sobra é para pagar a máquina operacional, os investimentos e tudo mais. Então é um Estado que está quase pagando para existir sozinho. Então assim, meu Deus do céu, como é que você vai pagar só para existir? Você não entrega nada, pô. Então você não faz sentido a sua existência. Está chegando nesse ponto. E a gente tem um regime de recuperação fiscal aonde o Estado do Rio tem que devolver à União 120 bilhões, que está devendo aí. Houveram várias tentativas de revisão da dívida, mudança de perfil da dívida, mas o fato é que ano passado já ia vencer a primeira parcela de 60 meses e de 4 bilhões e meio. E aí, bom, um Estado que tem um orçamento de 5 bilhões, como é que vai pagar 4 bilhões e meio? Então, assim, realmente é uma situação em que logo ali, não tem nem cheque especial para entrar. É quebrar mesmo. E o governador Wilson Witzel, durante esse 1 ano e meio, assim, simplesmente ignorou esse problema. Eu já procurei o governador, já procurei a Casa Civil para tratarmos desse assunto. Assim, nós temos um problema de insolvência que é logo ali na frente. E aí o Estado vai ter que escolher entre pagar sua folha de pagamento ou pagar sua dívida. Obviamente que a intenção era criar um clima no Estado do Rio de Janeiro de comoção, para dizer: governo federal, você é tão malvado, como você vai tirar o leitinho das nossas crianças, dos nossos aposentados? Você não pode cobrar essa dívida, nós não podemos pagar, temos 3 bilhões de folha de pagamentos, e as viuvinhas dos PMs, e as viuvinhas professoras aposentadas. Então, a ideia desses governos que foram se sucedendo sempre foi jogar essa chantagem no colo do credor. Mas na hora que contraiu as dívidas, na hora que cometeu a irresponsabilidade de fazer um monte de obras, o Sérgio Cabral está nisso, de pegar dinheiro emprestado, ninguém teve preocupação. Agora, na hora de pagar, todo mundo coloca as tiazinhas, os aposentados. Já é um absurdo por si só uma máquina como essa ter 68% da sua despesa só para pagar pessoal. Então, nós temos um desafio financeiro que é muito sério, e se não colocar pessoas com esse comprometimento para tomar as rédeas desse Estado e falar: vamos organizar essa bagunça e vamos tentar colocar isso para andar, é uma espécie de trocar o pneu com o carro andando?
Mas dá para fazer porque muitos municípios e alguns estados conseguiram mostrar que é possível. Se o estado tiver na mão de um governador responsável com toda a estrutura de apoio e de assistência do governo federal num alinhamento correto, é óbvio que o governo federal, percebendo o esforço, a vontade desse governador de arrumar as contas, de fazer a contrapartida, é lógico que ninguém vai querer deixar a tiazinha viúva do PM, do bombeiro, professorinha aposentada sem salário. Mas se continuasse no caminho que estava, nessa farra de botar a mão em 2 bilhões de reais que eles colocaram e fizeram a maior farra de compra de respiradores e montagem de hospital de campanha que nunca foi entregue, é óbvio que não tem como deixar de cobrar. Então, o apelo que eu faço para a gente encerrar essa pauta, Carlos, é dizer para a população do Rio de Janeiro, eu como deputado federal, como representante do Estado do Rio, estou me colocando à disposição de auxiliar nessa transição entre o novo governador, caso se confirme o impeachment do Witzel. Eu mando um recado direto para o senhor Cláudio Castro, que ele se aproxime do governo federal. Nós estamos aqui para conversar e colocar esse Estado numa gestão séria, comprometida com as contas, com compromisso fiscal e com compromisso de desenvolver o Estado. Porque o Estado do Rio de Janeiro ele vem levando paulada de vários outros estados da federação há muito tempo. O estado do Rio de Janeiro já chegou a ser o primeiro estado em economia, empatado com São Paulo. Hoje, a cada ano que passa, ele vem caindo, já vai perdendo em PIB para um monte de estado, e a gente realmente tem que reverter essa situação. Então nós estamos fazendo aqui, uma boa parte da bancada federal se coloca à disposição para ajudarmos nessa transição. Então esse é o recado que eu dou à população. E caso o senhor Cláudio Castro venha fazer parte desse governo, venha ser o novo governador, ele pode contar conosco se ele estiver disposto a se alinhar com o governo federal e com a responsabilidade fiscal devida. Exatamente, até porque a situação agora vai ser principalmente no início da recuperação, depois que acabar a quarentena, é uma situação caótica. A gente tá... Sim, o risco é de não ter como pagar. Exatamente. Ali em agosto ou em Exatamente. setembro, o policial militar, o bombeiro, Exatamente. a professora aposentada, olhar na conta bancária e não ter dinheiro. É isso aí. Porque governos estaduais não têm poder de contrair empréstimo como o governo federal. O governo federal está com problema, ele vai ali, emite título da dívida, pega uma grana e continua rodando. É isso também. Os governos estaduais não têm essa prerrogativa. Eles só têm o governo federal para pegar dinheiro emprestado quando eles têm dificuldade. Só que o limite do cheque especial do governo do estado com o Rio de Janeiro já bateu no teto. Está em 120 bilhões. É como se 120 bilhões. Como se eu te emprestasse dinheiro e ao invés de você me pagar o que combinou, você vem me pedir mais dinheiro emprestado. Exato, Chega uma hora que tu fala, irmãozinho, chega, né? Começa a me pagar o que tu deve que depois eu te empresto mais. A situação do Rio é dramática. E como ele tem um desenho financeiro em que ele não consegue sequer demonstrar uma projeção de recuperação de médio e longo prazo, nem o mercado financeiro privado se interessa em financiar esse Estado. Então não há saída para o Rio. Agora, só para ser justo, não sei se você tem essa informação, mas quando o Witzel assumiu o governo do estado, né, a dívida já estava nesse patamar? Já estava nesse patamar. Essa dívida é antiga. Esse regime Entendi. de recuperação fiscal foi assinado no governo do Pezão, porque já estava com a corda estourada, esticada. A questão é que, qual foi a postura há 1 ano e meio atrás do governador, quando ele sabia o que ele ia assumir? Veja bem, Claro. quando ele se propôs a ser governador, alguém deve ter dito para ele, e ele precisava se informar, de qual é o cenário financeiro Sem dúvida. do que ele está assumindo. Então ele não pode dizer que não sabia. Não, isso sem dúvida, é o mínimo, Então ele né? sabia que Óbvio. tinha que haver um planejamento e ele assumiu mesmo assim. E não fez nada. Pessoal, se desculpem a sinceridade. Ele não fez nada em relação ao regime de recuperação fiscal. Nós, deputados federais, tentamos nos mexer nesse sentido e eles ignoraram solenemente o assunto, apostando. Senhor governador, o senhor sabe disso. O senhor sabe disso que eu lhe procurei para falar sobre isso, né? Eu lhe procurei. Eles apostaram na chantagem emocional de jogar no colo do governo federal. Olha, o governo federal está cobrando essa dívida aqui, eu vou ter que pagar eles
E você, tiazinha aposentada, não vai receber porque o Bolsonaro está me cobrando. E se você me permitir, mas tem uma coisa interessante. Nessa reunião, né, que eu tive a oportunidade de estar presente, o que aconteceu? Foi apresentado aquele plano dele de recuperação que simplesmente ignorava o período de ajustes que o Witzel teria que fazer, e ele propôs ao governo federal, ao Tesouro, que começasse a pagar a partir de janeiro de 2023. Significa o seguinte, que ele ia passar os 4 anos dele sem pagar 1 centavo ao Tesouro Nacional. Ia ser eleito presidente, que ele achou, né? Entendeu? Então, em cima disso, ele gerou essa chantagem que o deputado está dizendo aqui. Entendi. Dizer, olha, não vamos aguentar. Só que acontece o seguinte, aguentou inflando a máquina. Claro. Você vai reparar, os cargos comissionados começaram a ampliar, as estruturas de secretarias, os encargos com o pessoal cresceram. Não, esse é um plano muito bom, né? Pegou. Eu fiz um plano de recuperação fiscal. A gente vai começar a pagar quando acabar o meu mandato. Exatamente, quando acabar o mandato. Outro governador. Olha só, quando você está devendo, nem um esforço de chegar para o governo federal e falar: peraí, podemos rever isso? É renegociar a dívida. Olha só, como o Carlos falou, tem uma dívida ativa, que eu tenho um ativo aqui de 60 bilhões. Tudo bem que tem uma galera aqui que não vai me pagar mesmo, mas sabe que dá para recuperar, né? Vou fazer aqui uns precatórios disso aqui. Vamos fazer uma conta de chegada para todo mundo ficar bem. Pô, me coloca numa parcelinha mensal aí que dê para eu pagar. É negociar, é sentar na humildade. Sim. Falar, olha aqui, presidente, chega aqui pro Ministério da Economia, Paulo Guedes, nossa, 5 bilhões é o que eu posso, é o que eu tenho de orçamento por mês. Só posso pagar 500 milhões por mês, me ajuda. Exatamente. Então, assim, não houve essa tentativa, né? Então o governo foi lá, sem saber como é que era a realidade do Estado, e colocou: olha, eu sou o seu credor, eu preciso receber, você assinou um contrato, você vai me pagar desse jeito, eu quero receber. Então, assim, nem esse movimento aconteceu. Pois é, não, situação A complicadíssima. aposta foi uma aposta de chantagem, porque no final das contas, você tendo uma máquina como é a Rede Globo, que mais uma vez, preciso abrir um parênteses aqui, alguém precisa puxar o fio da tomada. Rede Globo é inimiga da nação brasileira. A Rede Globo precisa ter a sua concessão cassada. Eu estou falando, Rede Globo, não estou dizendo que eu vou fazer isso, eu não vou fazer porque eu não tenho esse poder, porque se eu tivesse, eu cassava a sua concessão. Vocês deveriam agradecer ao Jair Bolsonaro ser o presidente e não ser o Márcio Labre. Vocês já estariam com a concessão cassada. Pronto, agora me chama de radical e ditador. Então a Rede Globo é inimiga do Brasil, né? Então ela estaria se aproveitando de uma situação dessa, mesmo também não gostando do Witzel, e estaria martelando, dando paulada no presidente, dizendo que ele está matando de fome as senhorinhas viúvas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, porque o Rio está sem dinheiro para pagar os salários. Porque essa é a realidade, eu não vou ficar enganando vocês não. Se não for feito nada, até agosto, o Rio de Janeiro não consegue pagar os salários. E aí a gente entra numa situação de colapso, mas um colapso que pode chegar a uma convulsão social no Estado. A gente não quer que isso aconteça. E tem o seguinte, o governador eventual que vem assumir, ele tem que ter um plano pronto. Exato. Não adianta achar que vai aprender no cargo, né? Eu preciso de 60 dias para implementar minhas medidas, de estudar uma melhor condição para poder atuar diante do governo federal ou dos desafios que sejam, por exemplo, porque ele mesmo é vice-governador, então certamente está acompanhando, né, os desafios e os problemas do Estado. Então há uma necessidade premente de uma retomada, né, da economia do Rio de Janeiro, uma interlocução correta com o governo federal para que se possa reestruturar essa dívida do Estado. E a gente tem que lembrar quais são as situações. Quando se fala em reestruturação de dívida, nós temos que lembrar que nós temos mais 25 estados e o Distrito Federal, perfeito? Então o Rio de Janeiro não pode ter, e certamente não terá, um privilégio, né, de, por exemplo, de redução de dívida, de situações especiais, quaisquer que sejam, que não tenham que ser colocada à disposição dos outros estados e do Distrito Federal. Então, e outra coisa, essa pandemia criada, né, essa pandemia provocada, o que gerou? Gerou, por exemplo, nos cofres do governo federal, do Tesouro, provavelmente esse ano, um déficit na faixa de 700 bilhões de reais.
E o projetado do ano passado era de 140 para 2020. Isso é uma covardia, cara. Os Então, caras bateram a carteira do governo federal. Eles destruíram a economia, eles desestruturaram a federação, que foi decisão do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, houve todo esse descontrole de gastos. Não houve um gabinete de crise centralizado na União para resolver esses problemas junto com os estados e as prefeituras. Cada um fez por si, cada um tirou seu proveito pessoal da crise para tentar atacar o projeto, né, de destruição do governo Bolsonaro, notadamente o próprio presidente. Então, ou tem uma resposta firme, sóbria e com um plano adequado para a mudança e uma nova estruturação do Estado, ou então não vai adiantar. O que vai acontecer? Eu até me atrevo a dizer, se o Cláudio Castro não der uma resposta de curtíssimo prazo, pelo menos num plano exequível, e que tenha uma interlocução efetiva com o governo federal, porque não adianta só a Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa não dá autorização para emissão, não gera recurso. Pode sim alterar muitas coisas, é importante, mas do ponto de vista do curto prazo, não tem. Então essas medidas precisam ser apresentadas ao governo federal e reformar esse plano e, a partir daí, avançar, porque senão o que vai acontecer? O próprio Cláudio Castro vai sofrer impeachment no cargo. Exato. No curtíssimo prazo. Até o final do ano. E tem uma questão política. Ele tem que ser responsável. Mas aí tem uma questão política que eu preciso passar para o deputado a questão. Por quê? Se por acaso até o final do ano ocorrer o impeachment do Cláudio Castro, tudo bem se tem uma eleição nova no estado do Rio de Janeiro. Mas se deixar para janeiro. Já passou os 2 anos. Sim, aí vai ser entre os 70 deputados, vai escolher quem vai fazer o mandato tampão até as próximas eleições. É as chamadas eleições indiretas. Indiretas. A LER de voto. Aí o risco político. E o senhor André Siciliano já é candidatíssimo. Claro. PT! Exatamente. Aí você imagina o PT, né? imagina o PT com o discurso do caos dentro do estado do Rio de Janeiro. Entendeu? É a situação pior possível, né? E já temos uma eleição então, próxima de prefeito, né, da cidade. Pra gente resumir essa pauta, eu dar um recado pro senhor Cláudio Castro, caso o senhor Wilson Witzel seja afastado. Acene positivamente pro governo federal, pra gente caminhar junto e tentar salvar o Estado. Porque do mesmo jeito que o senhor também é do Rio de Janeiro, eu também sou, o Carlos Dias todos nós somos do Rio. Nós, nesse momento, gostamos da nossa terra, do lugar onde nós nascemos, e nós não queremos, por questões aí de diferenças de partido, de posicionamentos, eventualmente nós vamos trabalhar com os pontos convergentes nos próximos 2 anos e meio, mas venha para o lado certo, faça o alinhamento correto que a gente vai conseguir ter um bom resultado e tirar o Rio de Janeiro desse pesadelo que ele vive aí há 30 anos. Exatamente, né? O povo já está muito sofrido, o povo do Rio de Janeiro. Mas aproveitando aqui o gancho que você falou antes, né, da Sarah Winter, né, vamos falar então sobre essa notícia. Sarah Winter é transferida para a penitenciária em Brasília, né? Sarah Winter foi presa na última segunda-feira, dia 15. Ela que liderava aquele grupo 300 do Brasil, que estava acampado ali perto do Ministério da Justiça, foi transferida nessa quarta-feira, dia 17, da Superintendência da Polícia Federal para a Colmeia, penitenciária feminina no Distrito Federal. O namorado de Sarah Winter também foi preso hoje, quarta-feira, dia 17, e outro alvo de Moraes, também preso hoje, é um psicólogo chamado Renan. O mandado foi cumprido há pouco em frente ao presídio feminino do DF. De acordo com o jornalista Oswaldo Eustáquio, a Sarah Winter está isolada no presídio feminino sem acesso a seus remédios. Seus advogados não tiveram acesso a ela e, de acordo com o governo do DF, não vão poder falar com Sarah no período da vigência da prisão temporária por causa da Covid. Que situação, hein? Eu posso, me permite... Mas não solta por causa de Covid, ela não deveria estar presa, né? Não pois tem gente sendo solta. Pois é. Um aí... Soltaram vários, até em Minas Gerais teve um que estuprou e matou. Eu Isso, acho que, e aí quando ele foi estuprar pela segunda vez, é que a polícia pegou. Ele estuprou e matou uma jovem, alguns dias depois ele tentou outro estupro e aí ele foi pego. Isso, é impressionante. Então essa é a situação, né? Você tem uma pessoa que é uma presa política, né? Uma presa política, porque a única coisa
que eles fizeram foi protestar e reclamar. Não vou nem entrar no mérito se o que ela fez é legal ou não é legal. Não vou julgar isso. Porque tem opiniões divididas. Sim. Pra gente não criar polêmica aqui. Mas a questão é a seguinte, ela está sendo acusada de quê? O que ela fez? Exato, ela está sendo acusada de quê? Então, o que ela fez? Mais do que ela fez, ela está sendo acusada de quê? Bom, de injúria. Injúria, né? E difamação. Agora, Injúria né? e difamação. Porque inicialmente se tentou atribuir a ela crime contra a segurança nacional. Não, mas não teve isso. Não teve nada disso. O mandato dela não foi esse. Isso aí foi puramente desinformação. Não tem nada escrito falando disso. É porque o inquérito pelo qual, né, emanou lá o mandado era um inquérito que investigava crimes contra a Lei de Segurança Nacional. No entanto, ela não foi acusada disso. Não foi. A acusação dela é injúria e difamação. E aí, com essa acusação... Aí tá trancafiada. Você põe num presídio comum com criminosos? Sim, não faz sentido. E uma prisão temporária. Uma prisão temporária de 5 dias. Não faz sentido isso. Não faz sentido uma violência como essa. A tipificação do crime, vamos chamar assim, que foi feito é um ataque verbal. Sim. Perfeito? Sim, não houve um atentado físico a ninguém. E vamos ser muito claros aqui. Quem é que consegue chegar perto do ministro do Supremo Tribunal Federal? Não consegue. Agora, por exemplo, um ministro de Estado, presidente da República, todo mundo tem uma segurança própria, todo mundo sabe. Não é simples o acesso. Então, quer dizer, ela ter falado o que falou, como vou entrar no mesmo campo e mérito que o deputado se expressou, não vou analisar. Porque eu também não julgo isso, porque não é essa a questão. Qual é o nível de ameaça dessa menina? Exatamente, qual é o nível de comprometimento? Qual é a periculosidade dessa menina? O comprometimento, por exemplo, do ministro... Cadê o princípio do bom senso? Eu falei isso ontem na minha live. Eu falei assim, o ministro Alexandre, o senhor vai perder tempo com isso? Porque assim, olha só, o nosso querido ministro Alexandre de Moraes, o senhor sabe, o senhor ganha 40 mil reais por mês, né? O senhor poderia constituir um advogado e falar, essa menina me ofendeu? Nem o senhor se meteria nisso. Bota um advogado seu, vai lá e processa a menina. Processa por injúria e difamação. O senhor acha que uma mocinha daquela vai pegar e vai te aplicar tiro de Glock? Não, o senhor sabe que não, né? O senhor sabe que não. O senhor sabe que não. O senhor não faz isso com Boulos. Com Boulos, o Boulos queima pneu. Lá em São Paulo, fecha estrada. Invasor de propriedade. O senhor nunca fez isso com Boulos. O senhor é magistrado do estado de São Paulo. Sabe que o senhor Guilherme Boulos já aprontou e muito. Nunca vi o senhor fazer nada contra o Boulos. Esse sim, um marginal. Sujeito de altíssima periculosidade. Sujeito que se passa na frente da minha casa, eu não deixo nem pisar na minha calçada, porque é marginal. Então, é muito... Chega a ser... Eu vou até, Alexandre de Moraes, ministro, eu vou agora adotar o discurso da esquerda. Que de vez em quando vocês entram em curto-circuito. O senhor é machista. O senhor é machista. O senhor só fez isso porque ela é mulher. O senhor só mandou prender ela porque ela é mulher. Se fosse o Boulos dizendo que ia metralhar o STF, que ia metralhar a sua casa, porque é do PSOL, porque é daquele pessoal que tem um escritório ali embaixo, PSOL, PDT, Rede, essa turma toda tem um escritório de plantão, que todo mundo sabe dentro do STF. Eles têm a DPS pronta todo dia. A DPF pronta todo dia. Tem todo dia petição de alguma coisa. E já tem um plantão deles lá. Se fosse essa turma, o senhor ia ter outro tratamento. Então, o senhor não pode reclamar. E eu conclamo aqui as mulheres de todo o Brasil, independente da sua ideologia. O senhor Alexandre de Moraes acabou de demonstrar o seu machismo. Fez isso porque ela é mulher. Vocês, mulheres de esquerda, não vão defender a Sara? Ela foi colocada num presídio porque ela falou umas bobagens. Falar bobagem agora da cadeia. Se falar bobagem dessa cadeia, o líder, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, pegava prisão até as 7ª próximas encarnações. Porque ele não para de falar bobagem. Então, isso é bom deixar claro. O senhor é machista. Ela pode lhe acusar, inclusive, assim que ela sair, entrar com processo pro senhor por machismo. Então,
nós temos claramente uma situação de perseguição. Sim. Isso não pode continuar. Nós estamos percebendo que o presidente da República, Jair Bolsonaro, já ontem começou a expressar não só a sua insatisfação, mas uma intenção em que isso aí isso mude, que isso precisa mudar, uma ação concreta do Poder Executivo para frear esse avanço abusivo da Suprema Corte, que ontem na minha live eu falei e vou repetir aqui, deveria estar cuidando das atribuições que lhes são constitucionais, que é cuidar das causas e questões constitucionais. E que ontem eu elenquei vários exemplos de gente que morreu esperando decisão da Suprema Corte, que eles sentaram em cima, vários habeas corpus que não foram concedidos, talvez, de pessoas inocentes, que o senhor Alexandre de Moraes, o senhor provavelmente não julgou porque o senhor estava preocupado com uma moça que disse que ia fazer uma bobagem ou outra com o senhor, que só queria fazer lá os 15 minutos de fama dela. Então eu posso dizer o quê? Que o senhor está sendo feito um mau uso do salário que o senhor recebe? Então nós temos que colocar os pingos nos is, colocar as coisas nos seus devidos lugares e voltar com o senso das proporções. Essa menina precisa ser libertada, deixada em paz, e o senhor fazer a atribuição para a qual o senhor é pago todo mês com o salário do contribuinte. Cuidar da Constituição. E Max, tem uma coisa, tem um outro recurso, né? Porque vamos supor que houvesse uma eventual potencialidade dessa moça em termos de capacidade de agressão ao seu ministro. Ficasse em casa. Prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Ó. Como, por exemplo, os governadores que, repito aqui antes disse, que bilhões e bilhões drenaram de recursos, inclusive ex-presidente da República, o senhor Lula. Não, sim, e que detalhe, está solto. Corrupção. O senhor José Disseu, desculpa, deixa eu te interromper, o senhor José Disseu, por que ele está solto? Sim. Se ele afronta o Supremo Tribunal Federal, ele qualificou o ministro Fux, não sei de que exatamente, agora não me recordo, não quero usar uma palavra errada e atribuir ao marginal que está solto, chamado José Disseu. Eu estou dizendo o seguinte, está solto. Agente cubano. Agente cubano, aqueles processos todos, por exemplo, de infiltração que veio do Mais Médicos, a lavagem de dinheiro com aquela Organização Pan-Americana de Saúde, irrigou com bilhões o governo ditatorial de Cuba, fez um porto de 900 bilhões lá. Como é que pode, efetivamente, um sujeito desse estar solto fazendo live e falando o que fala? E tão preocupado com a Sarah Winter. Então bota a Sarah Winter em casa. Exato. Deixa ela lá até a coisa, enfim, criar um equilíbrio, vamos chamar assim, de tranquilidade. Ela pense lá no grau e no nível do eventual dano que ela gostaria de cometer. Ela tem o direito de se retratar, ela não cometeu o ato. Não há eficácia da força em relação à ameaça, porque ela não tem capacidade de exercer sobre o ministro aquilo que ela falou, disse que queria trocar soco com ele. Pelo menos foi uma das coisas que eu sei, se falou outras coisas, eu não sei. Sim. Mas ela disse, eu gostaria de trocar soco, porque ela eventualmente se sentiu indignada com determinada decisão. Então, a gente, como você falou bem, o deputado, a questão do centro da proporcionalidade, vamos chegar à lógica do Estado democrático de direito, porque ninguém pode ser superior à lei, muito menos os ministros. Sim, não, e o ministro muito mais, né? Porque eles têm muito poder. Então, quem tem mais poder tem mais responsabilidade. Com certeza. Agora, esse ponto que você falou da corrupção, isso é importante a gente ressaltar o seguinte, porque a gente fala de corrupção não é só o roubo. Quando você rouba milhões, quando você rouba bilhões, você está ceifando milhares de vidas. Sim. Porque dinheiro que ia para o hospital e não foi, lá no Rio de Janeiro, a gente sabe como é que é. Né? Vai na emergência de um hospital público. Mas o problema não é só Covid, tem que deixar claro. COVID... Não tô falando de Covid. Não. Tô falando de décadas de Sim. sucateamento de hospital. O Albert Schweitzer, lá no Zona Oeste, é conhecido como matadouro. Quem vai pra lá já sabe que não volta. Pega uma infecção hospitalar, né? Não tem leito, tem que ficar pelo chão, pelo corredor, né? Então, toda a corrupção que foi gerada ali, dessas décadas de roubo, isso matou pessoas. Eles são causa, ainda que indireta, de todas essas mortes. Isso. E o prêmio, sabe qual é?
conviver numa casa com piscina, com sauna, Pois é. tomar uísque. Pois é. Tá Entendeu? preso na mansão, filhão. Preso na maçã. Isso aí. Exatamente. Fica na mansãozinha aí, pô, pelo amor de Deus, Entendeu? né? Exatamente. Bem, mas vamos seguir aqui com a nossa pauta. Então, olha só isso aqui. A gente está falando de corrupção, né? Já é um gancho também aqui para essa próxima pauta. A Receita Federal investiga fraude na importação de produtos asiáticos. Um esquema de fraude bilionária, né? E isso aqui é mais indignante, né? São sempre bilhões, né? Antigamente se falava em milhões, agora é só bilhões. Um esquema que já era absurdo, milhões, agora é mais absurdo ainda, bilhões. Um esquema de fraude bilionária é alvo da Receita Federal, com o objetivo de combater um suposto subfaturamento de mercadorias importadas, principalmente de países asiáticos. A Receita e a Polícia Federal deflagraram nesta quarta-feira a Operação Ásia, que também investiga um vultuoso montante de tributos sonegados e a remessa irregular de divisas por meio de doleiros. Segundo a Receita, o prejuízo aos cofres públicos decorrente da atuação dos investigados é superior a R$500 bilhão e o volume de recursos enviado de forma ilícita ao exterior supera R$5 bilhões, né? Foi identificada ainda a atuação de consultores em comércio exterior, que possuem escritórios em países como China e Estados Unidos, e promove o contato entre importadores brasileiros e fornecedores no exterior, já integrados ao esquema de subfaturamento, oferecendo um pacote completo de serviços que incluía a identificação dos produtos na origem, a emissão de documento com valores subfaturados, a execução dos procedimentos de exportação no exterior e de importação no Brasil e até a remessa irregular ao exterior. Ou seja, é uma coisa assim, era um esquema, né? Isso aqui é um esquema imenso, bilionário. O que eu posso dizer é assim, enquanto houver brecha, o mundo vai ser composto sempre de malandros, né? A gente não adianta a gente lamentar, assim, parabéns à Receita que conseguiu. E a Polícia Federal, né? A Polícia Federal que conseguiram aí destrinchar esse problema. Isso não vai impedir que isso aconteça novamente. Sempre vai haver o malandro, o cara que quer se dar bem. Isso faz parte. Para isso a gente tem os órgãos de Estado para reprimir. Mas eu acho que isso me desperta uma mensagem que eu queria deixar aqui para os brasileiros. A gente, principalmente nós que somos conservadores, né? E estamos numa vibe aí anti-chinesa, nem anti-asiática, né? Porque existe na Ásia, existem países amigos, existem países que estão, como a Coreia do Sul, né? Que estão mais ocidentalizados até, né? Mas eu digo com esse avanço da China, com essa sedução que a China oferece para o mundo de coisas baratas. Nós brasileiros precisamos, eu acho que o Ocidente de um modo geral, mas eu vou falar para o brasileiro porque eu sou brasileiro e tal. A gente precisa sim começar a ter consciência de compra. Porque assim, ficar reclamando, a China está dominando o mundo, a China está comprando tudo, e não ter uma atitude efetiva nesse sentido de assumir que o custo do Brasil é alto, o produto brasileiro é mais caro, ou até um produto de um país amigo, americano, um produto italiano, não tem problema. Se o Brasil não consegue produzir aquilo, um país amigo, vai ter algum país amigo que faça. A Suíça. Por que a gente não pode começar a pensar em não comprar coisas da China? Ah, Márcio, mas a maioria das coisas feitas no Brasil são com componentes chineses, tá? Mas isso é um processo em que a gente começa a estimular a indústria nacional, ainda que você pegue aquela empresinha de fundo de quintal, que só está montando com a capinha que foi feita no Brasil, se ela começar a vender muito, daqui a pouco ela manda fazer um circuito de baquelite ali no outro fabricante, daqui a pouco o circuito integrado ela fabrica aqui, o silício ela importa dos Estados Unidos, daqui a pouco ela está fazendo o produtinho dela. Agora, para isso acontecer, você não tem que ficar tentando bancar o esperto, chegar na mesa de bar na hora de tomar cerveja e falar: sou malandro pra caramba, comprei esse telefone aqui, pagou quanto? Paguei R$1.500. É otário!
Paguei 600. Você se deu bem, você pagou 600, o outro pagou 1.500. Mas se todo mundo pagar 1.500 e a gente eleger governos comprometidos com uma economia liberal, que vai desafogar a carga tributária, daqui a 10 anos, o telefone de 1.500 já vai estar 800, 900 reais. A gente vai estar comprando, consumindo um produto nacional e não se escravizando com produtos chineses. Então, esse é um apelo que eu faço. Eu faço isso, só que eu não faço apelo e não cumpro, né? Eu não compro nada quando eu descubro que é chinês. Eu já faço isso há uns 2 anos. Exatamente. Não compro mesmo. Sim. E vou dar um exemplo claro, um exemplo prático. Eu coloquei um sistema de monitoramento, obviamente, sou um deputado, né? Eu tive que colocar um sistema de câmera lá na minha residência para saber quem tenta se aproximar, para minha própria segurança. Exato. Eu tinha 2 opções. O Xing Ling, que era um precinho super convidativo, e vou fazer aqui o comercial da Intelbras, produto Intelbras, que era um pouquinho mais do que o dobro do preço do Xing Ling. Foi duro, foi difícil, mas eu fiquei com o Intelbras. Porque eu sei que é produto nacional, fábrica nacional, profissionais treinados e tudo mais. E eu fiz essa opção, uma opção ideológica. Não vou dar dinheiro para esses filhos da puta. Não vou dar dinheiro para eles. Óbvio que as pessoas têm dificuldades, às vezes o cara tá no sufoco, ele precisa comprar um óculos ali do camelô, ele não tem como fazer na ótica. Há casos e casos, mas de um modo geral, gente, vamos ter um pouquinho de consciência que se apertar um pouquinho, dá para comprar um produto nacional. E se a gente começar a ter essa consciência, pelo menos nós conservadores, que somos a maioria, 1 milhão de seguidores no Terça Livre, se a gente começar a ter essa postura, isso vai se alastrando. Pô, mas eu paguei mais caro, deixei de tomar uma cervejinha. Pô, cara, mas lá na frente vai ser bom pro teu filho, amigão. Exatamente. Pensa no teu filho. Vamos se livrar desses caras. Esses caras são os demônios. A China, ela fez uma opção, cara, que ela não vai atirar, ela não vai dar um tiro. Ela quer controlar o mundo sem dar um tiro, cara. Esses caras são sorrateiros, cara. Eles são víboras. Será que o nego não tá vendo que esses caras têm um projeto de poder global sem dar um tiro? Exatamente. Só no canto da sereia, cara. Esse precinho barato de hoje vai sair caro pra todo mundo amanhã, cara. Controle facial, tecnologia 5G. Aliás, vou passar a palavra, Carlos. Eu recomendo a vocês. Agora, eu não vou dar parecer técnico, eu não sou engenheiro, não sou nada. Mas uma coisa é fato, não é o Márcio que está dizendo. Toda a tecnologia 5G está patenteada pela China. Eu não vou comprar telefone 5G. Ainda tem muito 4G para vender. Eu recomendo fazer o seguinte: compra um 4G e deixa guardado em casa. Deixa essa porcaria guardada em casa, quando o teu quebrar, tu usa um 4G. Eu não confio na tecnologia 5G. Não de funcionar, não. Vai funcionar maravilhosamente, vai voar. Mas os seus dados estão na mão dos olhinhos puxados. E se certo. você quiser entregar seus dados, meu irmão, para onde você navega, com quem você conversa, é contigo mesmo. Isso é certo. Se eu puder mexer em nível de legislação nacional para travar o 5G aqui, e a gente ter um que chama de protocolo nosso, um formato nosso de comunicação, nós vamos buscar isso. E lembrando que os Estados Unidos, ele anunciou, Isso. né, que vai colocar, sim, 5G dele, né, não vai usar E a gente vai ter que usar o formato deles. o dos Estados Unidos. Inclusive, eles se ofereceram para ajudar a Inglaterra, né, porque a Inglaterra estava também querendo vetar o 5G da Huawei, né, porque você sabe que a Huawei, apesar de se dizer uma empresa privada, ela é apenas um braço. A Huawei vai entrar com o aparelho aqui Do Partido Comunista Chinês. do padrão de um iPhone 11 Max Pro por 3 pau, bicho. Exatamente. É convidativo, o nego vai querer pagar. 2,5 pau, 3 pau. Um telefone de 8 mil e o cara vai pagar 3 pau, o nego vai cair pra dentro. Agora fica de olho na armadilha, filho. Não, é o que você falou, é uma sedução. É exatamente É isso, é exatamente isso. E o final, ó, a conta vai ser muito mais cara, muito mais cara. E eu queria fazer uma observação sobre esse aspecto que o Márcio colocou, que a gente também perdeu certos momentos na economia pela passividade, ou melhor, pela ação ativa
do governo, da Câmara e do Senado. Porque, por exemplo, essas matérias que nos tornam competitivos, elas passam necessariamente por uma simplificação do sistema tributário. Isso é pauta que já devia ter sido tratada. Porque, independentemente de ter saído Marcos Coimbra, que eu reputo como um economista excepcional, né? A questão que pregaram nele a imprensa, esse congresso viciado, né, de certa forma, parte dele, né, mas os que estavam na liderança mesmo na época, colaram a tal da CPMF. E, na verdade, a proposta de simplificação do sistema era exatamente entrar nas coisas mais simples do mundo, que são o quê? É a entrada e a saída. Quer dizer, se você tem um crédito, você teve um débito naquela conta, de uma conta que transferiu para uma outra, então a partir dali você gera a tributação efetiva. Uma máquina que é administrativa, uma máquina fiscalizatória, uma máquina de funcionário público, porra, imensa, para exatamente se financiar para produzir o quê? Resultado em cima daquilo que não é produzido. Porque você tem uma alta carga tributária, você cada vez mais vai correr atrás do rabo, porque todo mundo vai querer sonegar. A regra é a sonegação e não o pagamento de imposto, porque chega às vezes 37% do PIB, a carga tributária do país. Quem que aguenta isso? Aí vem, como o Márcio falou, um chinês que trabalha com mão de obra escrava, né, que não tem regulação. Quem é que diz para mim que uma empresa chinesa que pode ter ação em bolsa, capital aberto, se o Xi Jinping chegar e disser o seguinte: olha, eu quero que você reduza seu preço e entre naquele mercado, ele vai dizer: não, que você vai quebrar minha empresa. Não existe isso. Pô, não existe empresa de mercado. $90 por mês para fazer tênis da Nike, irmão? Sim, então, e não existe livre mercado na China. Não existe. Então é o seguinte, a expressão correta. A bolsa chinesa é uma vergonha. Você não pode apostar na queda da bolsa, sabia? Você não pode entrar vendido. Isso não existe na bolsa. E se você me permitir o seguinte, a expansão técnica, né, que fala desse sistema é exatamente uma colonização econômica que eles estão buscando. Agora, eles têm falhas objetivas. O que é? Exatamente o conjunto da população, número, né, de bilhões de pessoas, e que eles não produzem o suficiente para elas do ponto de vista alimento. Nós vemos hoje, por exemplo, do Plano Safra 2020, que nós tivemos no encontro até... Lançamento, né? Lançamento, cumprimento, tive a alegria de cumprimentar, quer dizer, através do deputado, o presidente Bolsonaro, tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho, uma atenção, um homem sempre delicado, né? E fico cortês. Então, esse plano, ele dá exatamente a efetiva noção do que é o Brasil e das necessidades que nós estamos vendo, que, por exemplo, a China, no primeiro trimestre desse ano, os embarques de grãos, ele tomou 54%. Exatamente. E 80% chegou a ser, por exemplo, o mercado de proteína animal. Sim. Então, quer dizer, quem é que pode efetivamente ter poder sobre um mercado ou sobre um consumo, né, vamos chamar, de um país que não seja aquele que produz em larga escala como o nosso? Então, nós vamos nos manter dentro da segurança alimentar que se fala, né, que é o termo mais técnico e adequado. Nós estamos, de certa forma, protegidos. Mas o chinês não está. Não está. Então, essa é a fragilidade. Então, a capacidade de negociar que nós temos, efetiva. Agora, o que não pode acontecer é permitir que entre, por exemplo, na cadeia logística do país, portos, exato, aeroportos, rodovias, a questão, por exemplo, da comunicação, o sistema elétrico. Exato. Então, coisa que já está acontecendo no estado de São Paulo, né? O Dória está entregando o estado de São Paulo a empresas chinesas. Isso é crime. Ele está falando: vou privatizar, mas vai privatizar vendendo para empresas chinesas. Ou seja, não está privatizando coisa nenhuma, porque aquilo ali não é uma empresa privada. Exato. Sim, exatamente. O que nós estamos discutindo é exatamente isso, que a ordem é do capitalismo central. Exato. Exatamente. Então, quer dizer, quem vai mandar na companhia privatizada de São Paulo vai ser o Xi Jinping. Exatamente. E acabou. É o Partido Comunista Chinês. É o Partido Comunista Chinês. Exatamente. E é isso que ele vai mandar no estado de São Paulo. E o deputado Marcelo falou. Não é questão de restrição de mercado. Todo país, ele constrói suas defesas em duas bases:
a questão estratégica fundamental do pensamento e o controle dos avanços econômicos que podem afetar a sua condição de liberdade, capacidade, por exemplo, na área de Forças Armadas, etc. Um ambiente estratégico, vamos chamar assim. E considera toda uma estrutura geopolítica de inteligência. Então, se você permitir que o controle dos meios, tá, e a estrutura, por exemplo, de produção esteja vinculada na mão de terceiros que respondem a outros países, a outros interesses, e qualquer que seja, vamos dizer assim, exatamente, e notadamente, por exemplo, o Partido Comunista Chinês, é impossível que a gente permita que isso aconteça. Os caras tomam conta de todo o nosso sistema elétrico, puxa o fio da tomada e aí? Exato. Pessoal, eu vou ter que adiantar um pouquinho aqui. Vamos adiantar. Porque, né, hoje vai ter a Super Live, né? Perfeito. Hoje vai ter a Super Live. Não sei qual canal que vai ser. No canal da Fabiana Barroso, né? Então, né, a Super Live vocês já estão acostumados, né? Começa sempre às 10 horas, vai estar Alan dos Santos, Fabiana Barroso, Silvio Grimaldo, Fernando Melo, Evandro Pontes, esquecendo de alguém? Bernardo Kister, né? E o Alan, já falei, né? O jornalista Alan dos Santos vai estar também. Show de bola. Então, 10 horas da noite, aquele timaço que vocês estão acostumados. Então a gente vai para um rápido intervalo comercial, né? 2 minutinhos só, e a gente já volta comentando as principais notícias de hoje. Toda empresa que precisa manter-se no mercado precisa vender um produto. Esse produto precisa ser comprado pelo seu consumidor e uma empresa de sucesso é uma empresa que vende muito este produto. No jornalismo, funciona de uma maneira distinta, muito diferente de qualquer outro produto. Eu estou aqui no Palácio do Planalto, onde nas últimas décadas, bilhões de reais foram investidos no jornalismo brasileiro. Esses bilhões de reais foram pagos pelo governo para o jornalismo. Assim fica muito fácil dizer-se empresa de sucesso, quando o seu maior patrocinador não é o seu consumidor, mas o governo. Com a certeza de que o povo está saturado de ver o jornalismo lutando contra o anseio popular, o jornalista já não tem mais noção do que está acontecendo no mundo real. São escolas sem merenda, estradas esburacadas, você não sabe mais se vai sobreviver quando sair da sua casa e voltar do seu trabalho. Nós queremos fazer um jornalismo diferente, um jornalismo que fala a verdade, que vive dela e que se mantém por ela. Por isso nós compreendemos a necessidade que você tem de ter informação de qualidade. Essa informação de qualidade precisa do seu apoio. Não deixe de colaborar ainda hoje com esta revista que pode trazer uma transformação no jornalismo brasileiro. Isso aí, pessoal, estamos de volta com o nosso boletim da noite, mas o segundo bloco hoje vai ser curtinho, porque daqui a pouco tem a Super Live no canal da Fabiana Barroso, com a presença do Alan dos Santos, né, o jornalista do Terça Livre. Então, hoje, o STF votou pela validade do inquérito ilegal e inconstitucional, né, o famoso inquérito das fake news. Em julgamento iniciado na manhã de hoje, na verdade, ele já tinha começado na semana passada e continuou hoje. Ontem, semana passada, votou Fachin e hoje continuou o julgamento. O STF alcançou maioria de 8 votos a favor da continuidade do inquérito ilegal das fake news. Até o momento, nenhum ministro votou contra a manutenção da investigação. Meu Deus. A ação foi retomada na manhã desta quarta-feira com os votos dos ministros Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito no Supremo, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Fux, Carmen Lúcia e Lewandowski e Gilmar Mendes, que defenderam a continuidade das apurações.
O ministro Edson Fachin já havia votado na semana passada. O STF também rejeitou analisar o habeas corpus protocolado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, em favor do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e de todas as pessoas que foram alvo de diligências no inquérito que tramita na Corte. Por 9-1, durante o julgamento virtual, os ministros entenderam que o habeas corpus não pode ser analisado por questões processuais. Seguindo o voto do relator Edson Fachin, a maioria entendeu que a ação não pode ser usada como recurso para questionar as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que comanda o inquérito, né? Então, até habeas corpus agora eles já não querem mais analisar, né? Esse inquérito vale tudo, né? Esse é o inquérito do vale tudo. Não, olha só. Fake news, eu acho que é mais perigoso que bomba atômica. Eu acho que realmente é um problema de segurança nacional. Fake news, cara. Vamos resumir a história, porque assim, é a premissa falsa que está sendo falada, daqui a pouco ela entra no vocabulário popular e não sai mais. Então, vou resumir para vocês, pessoal. Fake news nada mais é do que fofoca. Isso é coisa de... é coisa de 20, 30 anos atrás. Sabe aquela coisa que é fofoca? Vizinha fofoqueira que inventa. Menina, você viu o que fulano fez? Às vezes ela nem sabe se é verdade. O que acontece no mundo real com aquilo que agora ganhou esse nome sofisticado de fake news, mas que antigamente a gente conhecia como fofoca? O que acontece no mundo real? Pessoas fofoqueiras, que são fofoqueiras contumazes, ou seja, pessoas que ficam fofocando o tempo inteiro, têm essa mania, elas vão perdendo credibilidade ao longo da sua vida. Não precisa de polícia para prender, não precisa de nada. A vida se encarrega de deixar essa pessoa com a pior forma possível, desmoralizada e sem credibilidade. Então, assim, esses últimos quase 40 anos que o Brasil vem sendo governado, ele foi tomado por uma contaminação ideológica que é um negócio doentio. A gente tá num hospício, né? Exato. A gente tá num hospício, cara. Porque, cara, fake news, gente, é fofoca. Nunca vi fofoqueiro ir pra cadeia, cara. Fofoqueiro é desmoralizado. Ah, mas tem as redes sociais. Tá bom, cara. Rede social só é uma ferramenta. Ela não altera a ação humana. É a ação humana numa outra ferramenta. Então, fofoqueiro de rede social, gente que fica mentindo, contando história, será desmoralizada mais cedo ou mais tarde. Ah, mas fizeram uma montagem com o ministro, botaram ele com uma saia, botaram ele como se ele estivesse dançando num baile, botaram a cabeça dele, desmoralizaram ele. Tá bom, tem lá no Código Penal, calúnia, difamação, injúria. Exato. Mas isso não é evocado quando colocam, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro com o bigodinho do Hitler. Ninguém fala nada. Isso não é fake news. Isso aí é democracia. É liberdade de expressão. Botar a cabeça do Jair pendurada. Falar isso. Como fazem aí uns cartoons aí, ficam Decapitado, soltando pela internet. Não tem. Olha que arte bonita. E mostraram Então- aí, quando você muda a cabeça, Aham. né? Quando você põe a cabeça do Bolsonaro, o cara segurando, né? Como se tivesse decapitado a cabeça dele. Isso. Não é- dá nada no Twitter. Agora, se você mudar a cabeça, se você botar certas pessoas, Botar a cabeça de qualquer um. o Twitter qualquer te um dos bloqueia. ministros, qualquer um o deles. Twitter te bloqueia. O desenhozinho. E acho que tem uma coisa interessante também que a gente pode adicionar no comentário, que é o seguinte. O que acontece de fato com a questão da fake news? Não é uma guerra de versão. Sim, narrativas. É guerra de narrativas. Sim, mas é a verdade contra a interpretação que quem fazia antigamente tinha um monopólio eram as grandes redes tradicionais de televisão. Exatamente. Que cada uma delas contava sua história sobre aquela realidade que você recebia de forma passiva. E não havia contestação. Então não tem contestação. Então o que aconteceu hoje? As grandes redes estão fazendo as suas interpretações e estão colocando as suas questões e o pessoal está observando claramente o quê? Isso aí de fato é fake news. E a rede, ao contrário, a rede está trazendo a realidade dos fatos e as interpretações individuais, que é a livre expressão, que é protegida pela própria Constituição, porque a Constituição ela não proíbe que você se expresse. A Constituição proíbe simplesmente que ela veda, está lá, se não me engano, no artigo 5º, eu não vou dizer o inciso agora para não incorrer no erro, mas no artigo 5º você vai descendo lá e diz assim, ó, a opinião é livre, só que é vedado o anonimato. Então você
pode emitir opinião. E está aqui, assinado, está aqui o nome da gente, né? Vocês leem aí, vê quem é que está falando e o que está emitindo. A Constituição nos protege disso. Independentemente da gente ser jornalista ou não ser jornalista. Exato. Ou parlamentar, né? Parlamentar, então, tem a proteção constitucional muito mais forte, mas ele protege a qualquer cidadão, inclusive, precisa chamar a atenção que no artigo 5º é cláusula pétrea da Constituição. Exatamente. Então, o anonimato é que é vedado. Então, o que acontece? Com essa situação da rede, resumindo e terminando, digo o seguinte: nós tiramos o monopólio da interpretação dessas grandes redes de televisão que recebiam bilhões e bilhões do Estado para exatamente produzir a novela que você acha que o marido é vagabundo, que a mulher é vagabundo, que a filha é maconheira, puta e outras coisas mais. Entendeu? Então eles acabaram com isso. Nós estamos vendo que nós temos uma sociedade de pessoas normais, que querem constituir família, que respeitam seus filhos. Nós desmoronamos o Ministério da Verdade. Exatamente. É isso aí. Exatamente. E os Eles caras tinham um tão monopólio do discurso. É. E Globo, vou falar de novo pra vocês, hein? Aguarda. Vocês já vão sentir saudade do Jair, hein? Ó o recado do Labre, hein? Pois é, e uma coisa que foi muito absurda, né? Que me marcou muito, no voto do Barroso, eu falei isso aqui de manhã, mas porque foi algo assim tão grotesco, né? Tão insano, que ele chegou a afirmar que os crimes cometidos, né? Ou seja, as falas dirigidas contra o STF em ambientes virtuais é como se fosse dentro das dependências do STF. O ambiente físico do STF se estende nos ambientes virtuais. Ou seja, o STF se tornou onipresente. Ele já era onipotente, né? Já podia tudo. Não importa, a Constituição fala isso. Inclusive, ele falou isso também no voto dele. Né? Não são pormenores. Né? A gente não pode acabar com o inquérito por certos pormenores processuais. Né? Olha, se o ministro só pode abrir um inquérito em relação a atos ocorridos dentro de dependência do STF, isso é um pormenor processual. Se o ministro relator devia ser sorteado e não foi, que foi o caso, né, que o Dias Toffoli abriu o inquérito e entregou na mão do Alexandre de Moraes, coisa que, segundo o regimento da casa, não poderia ser feito, tem que ser distribuído, ou seja, tem que haver um sorteio para saber quem vai ser o ministro que ficaria na frente do inquérito. Isso é um pormenor processual. Certo. Né? Então não podemos acabar então nós temos com o uma inquérito. corte agora que é espiritualizada. Né? Espiritualizada. Ela percebe assim, ela sente a energia, né? De alguém fala numa rede social. Ai, meu Deus. Então, ele sente eu tô lá. Eu tô sentindo Sente lá na aquele usuário da rede aqui dentro. É isso. Então já virou cavalinho já. Então já traz logo os Exus todos. Cara, olha, é o que eu falo. Isso aí, ô Carlos, isso é uma piada. Uma piada. É uma piada sem graça. Porque assim, parece engraçado falar, mas é um nível tão absurdo de descolamento da realidade que eu sinceramente, com todo o respeito aos seres humanos que fazem parte desses 11 ministros, aconteceu alguma coisa com a psique dos senhores, os senhores, enfim, porque cada semana eles se revezam, né? Cada semana é um absurdo. Eu vou pedir aqui humildemente eu recomendo aos senhores uma terapia, psiquiatra. Vocês precisam buscar ajuda, porque os senhores estão à frente de cargos de alta responsabilidade da República e os senhores não têm estrutura psiquiátrica para tocar. Porque quando você perde a noção da realidade, isso é uma patologia muito grave. Isso é a mesma coisa que você entregar para uma pessoa que não tem condição, você entregar assim, um manche de um avião, cara, com 200 passageiros, e o cara só sabe andar de patinete. Assim, o cara não sabe o que vai fazer com aqueles botões todos. Então, que não é possível, cara. Isso não existe corte no mundo que não seja de países ditadores, né, ditaduras, né, como lá na Venezuela ou como em Cuba. Não existe cortes em países realmente democráticos como França, Estados Unidos, Itália. E olha que alguns países da Europa, por mais que sejam meio assim, flertando com a esquerda, existe aquele limite de neutralidade nessas cortes. Exato. Você não vê esses caras fazendo absurdos, votando absurdos. Sim. É só no Brasil que isso acontece, cara. Por isso que existe aquela velha máxima de que o Brasil não é país para amadores.
Porque não é possível que um ministro chegue a dizer que a rede social, o ambiente virtual é uma extensão. Mas o que está acontecendo, cara? É algum entorpecente, alguma substância na água? Eu não sei o que está acontecendo. Isso não é normal. E eu estou falando sério, eu não estou de deboche. Porque eu não consigo raciocinar nesses termos. Eu sou um cara normal, eu não consigo raciocinar assim. Eu acho que a maioria dos brasileiros não consegue raciocinar assim. Porque os senhores são só 11, cara. 11 pessoas que estão mexendo com a vida de 200 milhões de brasileiros. Tem alguma coisa errada nisso, cara. Exatamente. É assim, é algo tão absurdo que é até difícil de entender, né? Você fica pensando, será que falou isso mesmo? Eu mesmo fico pensando, sabe, será que falou isso mesmo? Mas aí você vê de novo e é exatamente isso que ele falou. Max, rapidamente, eu gostaria de fazer um comentário seguinte. Aí a gente olha e diz assim, não, nós estamos refém do Supremo Tribunal Federal ou desses ministros, né? Quando fala, não do ponto de vista institucional, estamos falando dos ministros em si, das suas decisões. Isso não é uma verdade. Por quê? Nós estamos numa condição em função da omissão deliberada do Senado da República. Porque a Constituição deu um remédio claro para que aqueles que invadam competências de outros poderes ou cometam crime de responsabilidade na mesma dimensão... Abuso de autoridade, outras coisas... Correto, Carlos. O que se faz? Há o processamento e o julgamento dentro do âmbito do Senado Federal. A Constituição estabeleceu esse controle. Mas aí você pega Pontal de Alcolumbre, que simplesmente não analisa nada. Você tem, por exemplo, parlamentares que, ao invés de atuar na direção correta e defesa constitucional, que estão lá no Senado Federal, não fazem e ficam, como o deputado Márcio falou, colocaram a banca do direito ali no Supremo Tribunal Federal para cada medida que o presidente Bolsonaro tome, eles entram com medidas porque têm capacidade postulatória, são de partido político, etc. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo. Uma medida como essa, que extrapola não só a racionalidade, mas o próprio direito individual que cada um desses ministros tem de poder delegado, caberia ao Senado abrir uma investigação, processar e ver se cabe exatamente um julgamento para a cassação daquele mandato e a substituição natural daqueles ministros, de forma democrática. Quando se fala que o ministro sai, não é simplesmente pela idade, ele pode sair pelos atos atentatórios à Constituição. Então, em função disso, o Senado, para mim, é uma das piores casas da República. Principalmente porque eles têm a condição de inibir esse descontrole e excesso do Supremo Tribunal Federal e não fazem nem o debate. Então não adianta simplesmente botar carga nos ministros. Pode botar, pode criticar com todo respeito, sem dúvida nenhuma, mas o Senado da República, através do seu presidente, está falhando e ele deveria sim, é caso até de destituição, porque a prerrogativa que os chefes de poder têm, ela é indelegável. Então, se ele não cumpre, alguém tem que cumprir no lugar dele depois que ele saia. Então, o próprio Alcolumbre deveria ser destituído para que dê vaga a alguém que respeite a instituição, exatamente, que é o Senado da República. Exatamente. Porque nós respeitamos o Supremo Tribunal Federal, nós respeitamos a Câmara como instituição, nós respeitamos a instituição da Presidência da República. Sim, o Bolsonaro é agora, quem mais... Nós, conservadores, fazemos isso. Eles não. Exato. O Bolsonaro é quem mais respeitou a Constituição e a harmonia dos poderes. Porque mesmo decisões absurdas, né, como impedir que ele nomeasse alguém como diretor da PF, né, que era uma prerrogativa dele, né, mesmo assim ele aceitou. Ele aceitou. Foi emitido, por mais absurdo que fosse, ele aceitou. Então, se tem alguém que realmente está respeitando a Constituição nesse país, que está tendo ali uma postura republicana, é o Bolsonaro. E aí é ele ainda que é taxado de ditador. É um absurdo. Como eu disse, a gente vive no mundo real e no mundo onde tem um monte de gente que está vivendo uma realidade paralela, pô. Não dá para levar a sério, cara. Eu não consigo levar a sério.
Eu vou só falar mais 2 noticiazinhas aqui, e aí depois eu vou passar a palavra. Tem uma perguntinha pro senhor. Weintraub será desligado do MEC, né? É o que está sendo dito agora. A saída de Abraham Weintraub do Ministério da Educação parece que está próxima de ser anunciada. Conforme apurado pelo Terça Livre, Carlos Nadalim, atual secretário nacional de alfabetização, deve assumir o cargo. Weintraub tem sido alvo de ameaças frequentes desde que o vídeo de uma reunião interministerial vazou a mando do STF. Nesta reunião, o ministro havia desabafado sobre o governo não estar atingindo os objetivos iniciais e opinou que, por ele, mandaria todos os ministros do STF para a cadeia, né? Então, a frase do Abraham Weintraub foi a seguinte, abre aspas, eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF, fecha aspas, afirmou aí o ministro Abraham Weintraub. Então, ainda está nessa expectativa, né? A informação que nós tivemos é que provavelmente se confirmará a saída do Abraham Weintraub, mas é claro, enquanto o Bolsonaro não tomar a decisão definitiva, enquanto ele não assinar a demissão do ministro, nós ainda não temos certeza, né? Claro que a situação do Abraham também é complicada aqui no Brasil, no sentido de que ele sofre muito perseguição, né? Uma perseguição política muito grande que o ministro vem sofrendo, né? Então, vamos torcer aí para que a melhor coisa possa acontecer, porque o Abraham no MEC é muito importante, né? Ele é uma pessoa que é fundamental, assim, principalmente para os conservadores no governo, né? Ele representa a ala conservadora do governo, ele está segurando ali aquela questão dos campeões nacionais, né? Parece que ele esteve aqui numa entrevista em que ele disse que parece que o Lehman ali tinha um projeto de criar um campeão nacional da educação no Brasil, né? Uma Ambev da educação. E ele parou esse processo que já estava bastante avançado dentro do Ministério da Educação. O Ministério da Educação, para quem não sabe, é o ministério que tem o maior orçamento, tá? Metade dos funcionários do governo federal estão no MEC. Então, para vocês terem uma ideia da quantidade de dinheiro que é movido ali. Putz, cara, educação que não educa, né, cara? Pois é. E a gente só tem lugar... Ó, rapaz, eu já fiz um levantamento desse. O Brasil gasta 5,6% do PIB com educação, né? Suíça gasta 4,5%, Suécia 4,2%. E qual é o outro país que gasta 3,9%? Não sei se é a Bélgica, é um desses. Um desses. Pô, proporção de PIB, porque a gente tem que trabalhar com PIB, com proporção, proporção. Não com números absolutos, certo, né? Então, assim, o problema da educação no Brasil nunca foi dinheiro. Nunca foi dinheiro. Você gosta de mais verba para educação, exato, blá, 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 exato. Ele falou isso aqui. Ele falou isso aqui ano passado. Não é dinheiro, é gestão e direcionamento correto. Agora, enquanto a gente tiver com esse modelo pedagógico, né? Não vou nem falar do comunista lá, que esse aí já é mais do que queimado. Esse modelo pedagógico que iguala, que horizontaliza a autoridade do quem sabe e do quem tem que aprender, a gente não vai sair da situação que a gente está. Você nunca vai poder botar um professor no mesmo pé de autoridade dentro de uma sala de aula que um aluno, que um fedelho que não limpa nem o bumbumzinho dele. Tem criança de 10 anos que a mãe ainda limpa o bumbum. E o bonitão lá que já foi tarde, o patriarca aí da educação, pra ele uma criança que não limpa nem o bumbum pode estufar o peito pra enfrentar um professor, pô. Então, assim, enquanto a gente tiver refém desse modelo pedagógico de vamos dar poder aos jovens, aos adolescente jovem, vocês não sabem de nada, vocês não viveram nada. Exato. Não, e o pior de tudo é assim, até o próprio professor aceita isso. Exato. Ele acha ele que recomenda ainda, ele né? acha que aquele aluno ali tem medo de ir pra também cadeia, aprende pô. com ele. Ele tem medo de ir pra cadeia, pô. Não é só isso, não é só ir pra cadeia. Tem uns que até Tem uns entendo que que são sim. realmente- Os caras Mas foram tem outros- empilhando legislação em cima de Sim, legislação sim. que o professor morre de medo. Exatamente. De tomar processo de pai. Exatamente. Não, sem É dúvida. verdade que o professor aprende algo com o aluno, mas quem está ali para aprender é o aluno.
Senão amigo, não tem sentido a educação, né? Meu amigo, a pergunta que eu faço é a seguinte: quando é que o Brasil vai conseguir fazer um aparelho de celular igual a Samsung faz? Eu não tô falando quando é que a gente vai ter uma fábrica de telefone celular igual a Samsung? Exato. Ah, a Samsung tem fábrica no Brasil? Tá, cara, mas quem desenvolveu a tecnologia foi os coreanos. Quando é que a gente vai ser capaz de fazer? Aí, tá, tem fábrica nacional, tem a Positivo. Positivo pega tudo da China e monta. Exato. Assim, a gente não consegue fazer. Desenvolver uma tecnologia de um telefone. É verdade, é verdade. A gente não consegue desenvolver uma tecnologia 4G da vida. Exatamente. Agora, graças a Deus, o Brasil é um país muito criativo. Eu não vou estourar muito, não. Sim. É um país de pessoas muito criativas, né? Então a gente conseguiu alguns feitos maravilhosos, como grandes engenheiros, construímos a Embraer. A gente tem coisas muito legais. Mas a questão, eu não estou reclamando do Brasil, estou dizendo que a gente podia ser muito mais do que a gente é. A gente não é tudo que a gente poderia ser por conta desses governos que sempre atrapalharam, impediram a capacidade do brasileiro de empreender e de produzir. A gente era para ser líder em um monte de Exatamente. coisa. Por isso também a reforma tributária é tão importante, né? Bem, mas a gente está com o nosso tempo bem estourado, então vou ler aqui mais uma notícia. O TSE marcou o julgamento da segunda ação pela cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. O Tribunal Superior Eleitoral vai julgar na próxima terça-feira, marque esse dia importante, terça-feira que vem, uma ação de investigação judicial eleitoral, que é conhecida como AIGE, contra a chapa do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão, que venceu as eleições de 2018. A ação foi apresentada pela coligação do candidato do PT, Fernando Haddad, derrotado no segundo turno. A chapa petista pediu para apurar a ocorrência de abuso de poder econômico pela colocação ilegal de dezenas de outdoors em ao menos 33 cidades e de 13 estados. Se o TSE concordar com o PT, isso significará a cassação de Bolsonaro e Mourão e a declaração de sua inelegibilidade por 8 anos. Na avaliação da chapa derrotada na eleição de 2018, há evidências suficientes para mostrar que não se tratou de ato espontâneo de alguns apoiadores isolados. Uma dessas evidências seria a uniformidade das peças publicitárias. Haveria sim potencial para comprometer o equilíbrio da eleição de 2018. Essa ainda não é a ação que eu achei que era. Tá? Lendo aqui agora com mais calma, tem uma outra ação que fala lá dos disparos de WhatsApp, aquela do disparo, né? Das fake news, que é aquela matéria da Patrícia Campos Melo, CPMI das fake news, o inquérito das fake news. Então ainda não é essa. Eles estão deixando essa para depois, né? Eles estão tirando essas que sabe que não vai dar em nada, né? Essas aqui que já são mais fracas mesmo. E depois é que eles vão vir com aquela que o Alexandre de Moraes pediu para compartilhar provas do inquérito das fake news, o inquérito constitucional. Ele compartilhou as provas com esse outro processo do TSE, tá? Foi essa que ele pediu vistas, né? Foi essa que ele pediu vistas. Exatamente, ela está em curso. Ela está em curso ainda, exato. Não, mas ainda não começou a julgar. Não. Ainda está nesse processo aí de análise, né? Então eles julgaram aquelas outras duas lá do Facebook, não deu em nada. Vamos julgar essa agora aí dos outdoors. Provavelmente também, já vou te adiantando, não vai dar em nada. E quando chegar nessa outra, é aí que a gente vai ver, né, que realmente o plano que eles queriam. Vamos ver se isso vai se concretizar, né? Então, terça-feira que vem, mais um episódio dessa novela aí do TSE. Só uma noticiazinha aqui rápida, né? O Banco Central anunciou redução da taxa Selic de 3% para 2,25% ao ano. O mercado financeiro espera que a taxa básica de juros seja reduzida, né? Perdão, o Banco Central anuncia a redução, né? Não reduziu ainda. Ele anuncia a redução da taxa Selic de 3% para 2,25%. Pô, pode falar. Não era o governo dos banqueiros, o pessoal do PT? Exatamente. Hein? Dos juros extorsivos, do spread alto? Hein, o pessoal do PT? Hein, Érica Cocai, Benedita da Silva, Paulo Pimenta, cambada de vagabundos, mentirosos, safados. Isso aqui não era o país da extorsão bancária? 2,5% de Selic, fala pra mim. Pede pro Lula e pra Dilma mostrar qual era deles. 2,25%. Vagabundos vocês, sócios do Itaú e do Bradesco. Pilantras! Pilantras! É vocês que querem esse governo fora?
O governo que está dando condição para qualquer pessoa pegar dinheiro emprestado, vagabundos, ladrões, sugadores do dinheiro das pessoas, cúmplices do sistema bancário são vocês. Vagabundos. 2,5 de Selic. Quero ver. Tô tirando onda com vocês. Meu governo, tira onda com o de vocês. O de vocês, organização criminosa, ladrões, foi tudo pra cadeia. O Lula é um cadáver político que perambula por aí. Uma alma penada que tá solta no mundo. Ladrão, bandido, e vocês são cúmplices. 2,5 de Selic. Quero ver fazer melhor. Vagabundos. Ladrões. É isso aí. 2,25% de taxa Selic, né? Vai ser anunciado. Agora, já a nossa pauta de hoje, tínhamos mais coisas, mas o horário está muito estourado. A gente já até pegou aí o horário da Super Live, né? Que está acontecendo no canal da Fabiana Barroso. Daqui a pouco o Alan vai entrar lá também, assim que a gente terminar. Mas tem uma pergunta pro deputado Márcio Lábrea. Teve uma polêmica aí com uma fala sua, né? Odeio essa palavra polêmica. Polêmica é coisa da Globo News. Espero não colocá-lo em maus lençóis, mas eu queria ouvir o que o senhor tem a dizer sobre isso, né? Que falou lá aquela frase, né? Fuzil atira, caneta não atira. Que história foi essa? Não tem história não, foi simples. Eu fiz uma descrição, como o próprio Olavo, né? Às vezes é acusado de coisas. Exato. Ele faz uma descrição da realidade, a pessoa pensa que está fazendo apologia. Exatamente. É muito simples, cara. Eu vou tentar ser didático aqui, porque eu sei que o pessoal que assiste é pessoal nosso, mas tem os infiltradinhos, né? Sempre tem. Então tá, ô turma dos canhotos, para aí e ouve o deputado aqui, o deputado fascista aqui. Deixa eu explicar uma coisa pra você, vou falar bem devagarinho assim, ó. O que garante a democracia em qualquer lugar do mundo, aliás, dentro de casa, o que garante a paz em qualquer lugar é a força. A força é que garante a paz. Entendeu? Então assim, ó, a paz que a gente vive aqui no Brasil, esse sossego, é porque alguém que tem fuzil, que no caso são as Forças Armadas, deixa a democracia acontecer, pô. Mas eles não estão ali para usar o fuzil à toa. Quando a gente fala de uso do fuzil, essa figura de linguagem que é fácil de entender. É fácil de entender, vocês só entendem o que vocês querem, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Fidel e do Che Guevara que botava pessoas no paredão. E que vocês andam de camisinha deles aí, quando vocês vão pra protesto, queimar pneu, aqueles tacapes cheios de arame farpado, né? Lênin, Stalin, assassinar né? cinegrafista, né? Isso aí é vocês que fazem. Então vamos lá! As Forças Armadas garantem que a democracia aconteça, mas ela tá ali como assim, ó, uma pessoa que fica assim, ó, tomando conta da brincadeira, porque se alguém vacilar na brincadeira, ele fala, opa, volta para as regrinhas do jogo. Se não tiver alguém mais forte que os demais para garantir a pacificação não acontece. Aí vira barbárie. Então, o fuzil atira e a caneta não atira. É óbvio que é por isso. Quando um ministro do Supremo vai chegar para o dono do fuzil, que é quem garante a ordem e a pacificação, e diz para ele o que ele pode ou não pode fazer, de forma ilegal, porque dizer que o Exército não é o poder moderador, quem é? A Guarda Municipal do Distrito Federal? Com todo respeito, né? Com todo respeito aos queridos da Guarda. Quando ele toma uma atitude ilegal, o dono do fuzil, verificando o que tem de Constituição e verificando o descumprimento, ele pode destituir aquele que acha que tem esse poder. Mas isso você só consegue destituir alguém porque você tem um fuzil, porque se você não tiver, você não tira. Então, você não pode apontar uma caneta para quem tem um fuzil e dizer, ei, a minha Mont Blanc vai fazer você parar de fazer o que você está fazendo. Deu para entender como funciona? Então foi uma descrição que nós fizemos. Agora, vamos falar de vocês. Porque você puxar o meu RG, que é meu RG 10.24.41.74/8. Puxa meu RG IFPRJ. Eu não tenho uma passagem pela polícia nem por agressão. Nem a homem, nem a mulher. Nunca bati em mulher, nunca encostei em mulher. Tem um monte de vocês aí da esquerda que adora dar porrada em mulher e vem falar de machismo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho de vocês. Do Guilherme Boulos, que adora queimar pneu e invadir a casa dos outros, né? Vamos falar dos amores que vocês têm aí. Vocês adoram fazer comemoração da Revolução Russa, comemoração de paredão, da Revolução Chinesa, do Che Guevara, que mandava os outros paredão, matava negro, matava gay.
Vocês adoram tudo isso, vocês adoram o Fidel Castro, um assassino, um vagabundo. Vocês adoram violência, vocês amam violência. Vocês, se pudessem, vocês já tinham colocado a gente no paredão. Vocês, e eu já falei isso aqui no plenário, se vocês pudessem, vocês só convivem, a diferença nossa para eles é essa. Para vocês da esquerda, vocês, a nossa diferença para vocês é que, se vocês pudessem, vocês não vivem na democracia porque vocês gostam, é porque vocês são obrigados, vocês não têm opção. Mas se vocês pudessem, vocês nos colocavam no paredão. Não nos colocam porque nós no Brasil conseguimos criar alguns pesos e contrapesos que trava essa sanha de vocês por sangue. Nós, o máximo que a gente faria com vocês é colocar vocês na cadeia, porque vocês são criminosos, são aliados a narcotraficantes, que financiam a vida partidária de vocês. O PT era um partido que já era para estar caçado, se a gente tivesse uma corte que de fato tivesse compromisso com a soberania nacional. Vários partidos que recebem financiamento internacional que violam o artigo 5º da lei, eu esqueci o número da lei, 4699 de setembro de 1995, a lei dos partidos, já violaram a lei, vocês já deveriam estar com partidos caçados, então vocês é que gostam de banho de sangue, são vocês que assassinam cinegrafistas e colocam o partido PSOL à disposição com advogados para defender assassino de cinegrafista. E me chama a atenção a imprensa, a mídia que está espantada porque eu descrevi uma realidade, até porque, como eu já disse, se acontecesse hoje uma intervenção, eu ia perder meu emprego, porque ia fechar congresso e tudo, eu ia ter que voltar a fazer o que eu fazia antes. Mas vocês da imprensa, que são assassinados igual o cinegrafista em 2014, pelos antifas, que são os borra-bostas, né? Que não vão a lugar nenhum, até que nem para isso vocês servem no Brasil, né? A esquerda é tão ruim no Brasil, ela só consegue tumultuar, porque vocês são tão borra-bostas que vocês não conseguiram nem fazer uma revolução. Vocês estão aqui há 40 anos, vocês não conseguiram pegar o poder, perderam molezinha pro Bolsonaro. Agora estão tentando tumultuar as instituições, mas quem gosta de sangue são vocês. Então, vocês que gostam de um banhozinho de sangue, não vem encher o meu saco. Não vem com um processinho, vem com o que vocês quiserem. Vocês vão levar a bordoada sempre. Eu sou o sujeito mas eu dou um banho de democracia em vocês, um banho. Vocês perto de mim, eu perto de vocês, sou uma freira de caridade. Vocês perto de mim estão no último andar da legião de demônios. Então vão encher o saco de outro e vem, meu filho, vem com o processinho que eu adoro. Quanto mais fala de mim, ano que vem eu tô reeleito graças à encheção de saco de vocês. É isso que eu tenho para falar. Verdade, muito bom, muito obrigado pelas palavras. Pessoal, a gente já vai ter que ir se despedindo, já a Super Live já está acontecendo lá no canal da Fabiana Barroso, daqui a pouquinho o Alan dos Santos vai entrar lá também, né? Então, muito obrigado, deputado Márcio Labre, muito obrigado, Carlos Dias, pelas palavras. Olha, obrigado a todos vocês pela audiência, pela paciência de me aturar aqui, mas foi bom porque eu, pelo menos, aliviei um pouco, que hoje o dia foi pesado aqui no Brasília. Eu só tenho a agradecer, participar dessa mesa aqui e contar sempre com essa audiência qualificada do Terça Livre. Um abraço. E outra coisa que eu queria falar rapidamente. Eu queria manifestar a minha solidariedade, amizade, respeito profundo pelo Alan dos Santos e o trabalho dele. Queria registrar isso aqui. Ótimo. O Alan, de 0 a 10, nota 11 para você, Barbudão. Valeu. É isso aí. Pessoal, então, corre lá pro canal da Fabiana Barroso, pra Super Live. O Alan dos Santos já vai estar lá. E até amanhã no Boletim da Manhã. Tchau, tchau.